Imóvel localizado no estado de São Paulo, no inventário. Como saber se é isento ou se não é? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, chefe da fiscalização do ITCMD no estado de São Paulo e mentor em inventários. Vamos trazer agora as respostas aqui para você poder pegar um imóvel, no caso concreto, olhar para a legislação e ver se é o caso de isenção ou não, tá? Antes da gente ir para a legislação especificamente, a gente precisa entender o critério que o Estado vai utilizar para a valoração desse imóvel. Por quê? Vou colocar um valor aqui só para vocês entenderem. Vamos supor que eu chego para vocês e falo assim, olha, o imóvel, no ano tal, até R$100 mil é isento, depois disso não é. Mas qual é o critério que vai me fazer concluir que um imóvel ele vale 100, vale 90 ou vale 110? Isso faz toda a diferença. Se você utiliza o critério incorreto, você pode, por meio desse vídeo, chegar a uma conclusão incorreta. Por isso que eu estou falando isso antes de falar sobre a isenção. Porque muitas vezes o colega vem, opa, já viu o que eu queria e vai lá, vai fazer um raciocínio incorreto e vai ter surpresas desagradáveis e depois, de repente, ainda vai ficar chateado comigo porque eu não dei a informação toda. Mas não. Até eu estou invertendo um pouquinho a ordem já para fazer esse alerta. Cuidado com o critério utilizado para o enquadramento, tá? Isso é importantíssimo. Dito isso, qual é o critério do Estado? O critério que a Secretaria da Fazenda do Estado vai utilizar para valorar um imóvel? Por exemplo, fiscalização. Bateu o olho na declaração. Como é que o fiscal vai olhar para aquele imóvel para ver se aquele valor foi utilizado corretamente ou incorretamente? Valor de mercado. Certo? Valor de mercado. É esse o critério do órgão fazendário. Então, Jonatas, mas aquela discussão sobre IPTU, sobre valor venal, vou deixar um vídeo aqui, vai estar aparecendo aqui agora. Assiste esse vídeo até o final e depois você pode assistir esse vídeo. Na verdade, vou fazer melhor. Vou deixar aqui embaixo o vídeo sobre valor venal, porque aí você termina de assistir esse vídeo e não precisa ficar buscando nada. Aí você vai lá embaixo e vai ver esse vídeo para você entender essa questão do valor venal, valor de mercado. Dito isso, essa ressalva, ela não é importante, ela é basilar para o nosso raciocínio, porque você pode entender perfeitamente a isenção, aplicar o critério de forma incorreta e chegar a uma conclusão incorreta a respeito da isenção aplicável ao caso concreto que você tem em mãos, tá? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Aqui eu trago a lei, a própria lei, deixa eu ver, o tamanho tá legal, né? Aqui eu trago a própria lei. A gente tem duas possibilidades de isenção. Eu estou falando de inventário, né, pessoal? Então, aqui, ó, perceba que o artigo 6º da Lei 10.705, ele fala, fica isenta, ele fala causa mortes aqui e fala em doação aqui, certo? Então, eu não posso misturar, tá? Eu vou olhar para o meu fato gerador e vou tentar me enquadrar em uma dessas isenções. Então, eu estou falando de quê? Estou falando de inventário. Então, eu posso falar das isenções de cima. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque, eu tenho um imóvel, aí eu vou doar, aí será que é aplicável a isenção aqui do artigo 6º, inciso 1? Não. Artigo 6º, inciso 1 está falando de quê? Causa mortes. Tá? Então, deixar isso bem dividido, bem claro. Toda vez que eu for ler uma isenção, uma situação bem importante aqui. Toda vez que a gente está falando de uma isenção, a gente precisa ler a isenção a partir de requisitos, tá? Requisitos. Como assim? Muitas vezes a gente olha o texto de uma isenção e fica assim, será que é, será que não é? Isso vai servir para cá e vai servir para toda e qualquer outra isenção relacionada a qualquer outra legislação. Eu vou dividir essa isenção que está vindo a mim em requisitos. Pequenos requisitos a serem cumpridos, tá? Então, olha aqui, ó. Como é que funciona essa minha primeira isenção? Qual é o meu primeiro requisito? Imóvel de residência. Então, bem imóvel, na verdade a gente pode até dividir em dois, né? Bem imóvel e aí residência. Podemos dizer que é um requisito também. Urbano ou rural. Então aqui foi abrangente. Um outro requisito, pode ser que sim, mas né? Sempre vai ser urbano ou rural. Cujo valor não ultrapassar 5 mil FESP. Isso aqui é um outro requisito. E os familiares beneficiados nele residam, aqui, ó,
outro requisito. E não tenham outro imóvel, certo? Agora, analisando cada um deles. 5.000 FESP quando? 5.000 FESP no momento do fato gerador, no momento do óbito. O FESP aqui, ó, vou abrir aqui, nem deixei aberto, mas vamos lá, o FESP, valor. Aqui ele deu para 2024, mas vocês podem abrir aqui, ó, deixa eu ver. Aqui ele vai, acho que ele vai cair na tabelinha pelo que está aparecendo aqui. Eu tenho um óbito em 2024, eu tenho um óbito em 2022, o que eu vou fazer? Óbito em 2022, 5.000 vezes o valor de 2022. E assim por diante. Óbito em 2021, 5.000 vezes o valor de 2021. E assim por diante. Tá? Jonatas, tem exceção a essa regra? Não, não tem exceção a essa regra. Tá? No estado de São Paulo, o critério é esse, ponto final. Tá? Os familiares beneficiados nele residam. Então, isso aqui vocês precisam ter muita atenção na hora de preencher o sistema declaratório. Porque o sistema declaratório, no estado de São Paulo, ele faz um cara crachá do endereço declarado com o endereço do herdeiro ali na declaração. O endereço do imóvel com o endereço declarado pelo herdeiro. Então, o herdeiro vai lá e coloca Rua Fulano de Tal, número 10, para o seu endereço. E o imóvel transmitido, ele coloca Rua Fulano de Tal, número 010. O sistema vai pegar como diferente, tá? Num momento posterior, você de repente pode entrar no sistema e isso não acontecer, mas hoje eu preciso te dar esse alerta porque o sistema ainda não foi desenvolvido para ignorar, digamos assim, essa diferença, tá? E o requisito é a respeito de não ter outro imóvel. O requisito a respeito de não ter outro imóvel, ele se refere... Não me parece uma redação confusa, mas é interessante deixar isso bem claro. Não tenham outro imóvel. Não tenham é o quê? Ele não está falando do espólio. Até por uma questão de concordância, a gente consegue eliminar essa hipótese, tá? Então, os familiares nele residam e não tenham outro imóvel. Então, eu posso ter uma hipótese em que tenho mais de um imóvel nessa primeira isenção. Quando eu estou falando dessa primeira isenção, eu olho para o espólio e tenho mais de um imóvel e um deles vai ser atingido não é bem o termo que eu estou procurando, mas abarcado, né, por essa isenção? Posso sim. Não é frequente, mas às vezes você tem 2 imóveis sendo transmitidos, e aí é o que eu falo aqui, a questão dos requisitos, ela serve tanto para eu afastar a isenção, quanto para eu manter a isenção. Então, ele está dizendo aqui que precisa ser o único imóvel transmitido, que é o que acontece na hipótese da linha B, ele não está dizendo. Então, este não é um requisito da isenção. Se eu tiver o cumprimento de todos os outros requisitos e eu tiver outras questões, outros bens, Jonas, existem outros bens sendo transmitidos. Existe um carro, existe conta. Certo? Se ele tivesse aqui, desde que seja o único bem do espólio, aí sim. Então, essa questão da isenção, a gente não pode nem ignorar os requisitos que são trazidos pela lei e também não vamos ficar criando essas condições. Falei do limite numérico, né? Falei logo no começo. A rigor, o sistema ele está parametrizado hoje para fazer essa triagem, tá? Mas eu deixo como cuidado que o colega tem que ter atenção na questão de uma pequena diferença. Tá? Vamos aqui agora, ainda falando sobre isenção de imóvel. De imóvel, é a linha B, né? Imóvel cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESP, desde que seja o único transmitido. Então, imóvel não entrou no mérito se é de residência. Não falou nem se é urbano ou rural. Falou bem imóvel, certo? Cujo valor não ultrapassar 2.500 UFESP, desde que o único transmitido. O único que é transmitido? O único imóvel transmitido. Então, eu posso ter outros bens no espólio, tá? Mesma coisa, eu vou pegar esse 2.500 aqui, vou vir aqui e, de acordo com o ano do óbito,
eu vou fazer o cálculo desse meu limite, tá? Destacando, são dois requisitos: único imóvel transmitido e o requisito do valor, tá? Eu vou deixar aqui, na verdade, antes disso, muita atenção. O que eu coloquei no começo, eu coloco no final. Se for valorado de forma incorreta, eu estarei contaminando o raciocínio da isenção. Tá? A valoração que vai ser aplicada pelo órgão fazendário em caso de fiscalização é o valor de mercado. Ponto final. Tá? E nesse contexto tem uma ferramenta muito interessante que eu aconselho para os colegas. É a única ferramenta que eu aconselho do mercado para fins de cálculo de imposto atrasado. Muitas vezes o colega não está na isenção. Ok, então você consegue nessa ferramenta colocar todos os dados lá e saber o imposto exato, nos centavos do imposto devido, tá? É uma ferramenta de uso profissional, mas ela tem um uso muito intuitivo. Então, qualquer um, né, seja profissional ou não, consegue, munido das documentações, adentrar esse sistema, fazer o preenchimento e ter o valor do seu imposto. Tá? Então, quando vocês clicando aqui embaixo, vou deixar o link aqui logo na primeira parte da descrição do vídeo, vou deixar o link. Mas vocês vão precisar basicamente da documentação que se levanta para realizar o inventário. Então, em relação aos bens, vocês vão precisar da documentação dos bens. Não digo para fins de colocar dentro do site, digo para fins de o site vai questionar vocês sobre informações e vocês vão precisar. Então, regime de bens, valor dos bens envolvidos, datas envolvidas, como data do óbito, data de eventual inventário que esteja em andamento ou não, tá? Clica aqui, é a única ferramenta do mercado que eu aconselho, porque é a única que é exata. Todas as outras você coloca, vai ter um valor retornado com base só na alíquota, o que passa muito longe, em regra, de ser o valor do imposto, porque como é que eu vou ignorar os encargos? A depender do atraso, eu tenho um imposto que quase dobra por causa dos encargos. Então, é absolutamente importante. Tá? É isso. Clica aqui embaixo para você conhecer essa ferramenta que vale a pena.